Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um react, desta vez do canal Hamlet, a nossa caveirinha animada preferida. O vídeo de hoje se chama Lord Shen, o vilão que se rendeu ao orgulho. Mas antes disso, eu sou Saiga e você está no... Eu já tô há um tempo querendo falar de personagens aqui no canal, e esse aqui é o primeiro vídeo falando de um personagem específico, no caso o Lord Shen. Porque se tem uma coisa que eu gosto muito da galera, são os seus vilões, pelo menos até onde eu assisti, né? Eu não assisti as séries nem nada, eu gostei inclusive da vilã do vilões são muito bons. 4, mesmo que todo mundo tenha odiado e não me mate por isso, por favor. Hamlet, você gostou da Camaleoa? Depois eu tenho que conversar com você, meu Hamlet. Caveirinha, você está se passando. Você gostou da Camaleoa? Eu vou explicar mais pra frente em outro que bom. vídeo. Espero que explique mesmo. Vilões, o meu favorito é o Tai Lung, que simplesmente porque ele é maneiro demais. Existe o fato dele ficar... Melhor vilão, Tai Lung. Isso é óbvio. Dele ficar culpando o Shifu por ser mal, e disso eu já não gosto. Eu gosto quando o vilão assume que é um Meda, como o Lord Shen, ele assume e não tá nem aí. O Tai Lung também não é um vilão do Po, ele é um vilão do Shifu. Assim como o Kai é um vilão do Uguay. Só que aí no Kung Fu Panda 2, a gente tem um Lord Shen, que é um vilão do próprio Po, exclusivamente dele. Você só continua vivo porque eu acho essa sua estupidez bem divertida. Existem motivos incríveis pra isso. Um deles é o fato dele ter cometido genocídio com os pandas que estão vivos, mas em menor quantidade. Kung Fu Panda 2 é praticamente um Shrek 2, um filme que se aproveita das melhores coisas do primeiro da franquia e mesmo assim consegue inovar e ser até melhor do que o seu anterior. Uma das coisas que Kung Fu Panda 2 usa no primeiro filme é o paradoxo do vidente, que é quando o personagem tenta evitar o seu destino e acaba encontrando aquele destino por ter tentado evitá-lo. É como acontece em Encanto, por exemplo, ou em Kung Fu Panda 1. O Uguay diz pro Shifu que Tai Lung vai escapar da prisão e na tentativa de impedir a fuga de Tai Lung, eles acabam ajudando a libertar com a pena do mensageiro. O Kung Fu Panda 2 se aproveita dessa mesma coisa, que é uma das mais legais em um roteiro, na minha opinião, e vários filmes se aproveitam dessa mesma proposta. Nesse caso, o Lord Shen também é visto como uma grande ameaça por um vidente, no caso, uma vidente, né? Só que anos antes dos eventos dos filmes, o Lord Shen veio de uma família rica, os governantes da cidade de Gongmen, que eram profundamente admirados por seus habitantes devido à invenção dos fogos de artifício, o que também é genial desse filme, porque o tempo inteiro eles mostram a simbologia do Yin Yang, que é a representação de dois opostos que ao mesmo tempo se complementam, assim como o Po e o Lord Shen, ou mesmo os fogos de artifício, que ao mesmo tempo criam uma coisa bela, mas também é usada pro mal com a pólvora, pra fazer os canhões que o Po e o mundo enfrentam mais tarde. Caso até hoje, né? Maldito Lord Shen inventou as armas e acabou com a paz do mundo. O Yin Yang também tem muito a ver com o paradoxo do vidente. Os esforços do Shen pra tentar viver, ter poder e destruir a ameaça acabam culminando na sua própria queda e fortalecendo seus inimigos. Mas o Lord Shen ao mesmo tempo em que ele não teria admitemos. poder se não fosse a vontade de matar seus inimigos, mas também não teria caído se não fosse essa vontade de poder. Quando o Shen era pequeno, ele tinha permissão de seu pai para brincar perto do trono, tendo sido prometido que um dia herdaria o trono. O trono do meu pai. Ele me deixava brincar aqui ao lado dele e dizia que um dia esse trono seria meu. E quanto mais ele cresceu, mais vontade teve de fabricar armas pra ajudar na guerra. E aqui acontece algo semelhante ao Tai Lung, onde o vidente enxerga um mal no personagem e isso faz com que ele seja desprezado pelos seus tutores. Ela diz que se ele continuar nesse caminho, ele vai acabar sendo derrotado por um guerreiro preto e branco. E me desculpe, mas eu não paro de imaginar o quanto esses filmes não seriam diferentes se os videntes só não ficassem calados, tá ligado? Se eles só calassem. O Hamlet tá certo. Se o Uguay não tivesse falado nada, meu Deus, acabei de falar que é meu vilão preferido, não lembro o nome dele. Tai Lung. O Tai Lung não teria escapado. Se a cabrita... É cabra, né? É bode. Não, bode é cabra. Acho que é cabra. Se a cabra não tivesse falado nada, o Lord Shen não teria exterminado os panda.
É só os videntes ficarem caladinhos. Alguém cala a boca desse vidente. Só cala a boca, só não fala nada. Eu argumento que se a vidente não tivesse falado nada, ele não teria feito nada e nem se tornado alguém mau. Mas outras pessoas argumentam que isso teria acontecido independente da vidente. Não se tornado alguém mal, eu acho que não. Acho que se tornaria mal de qualquer jeito, porque dava pra ver que ele já tinha esse ímpeto bem antes. Então acho que mal ele se tornaria assim. Mas ele com certeza não exterminaria os pandas. E aí a gente fica só na base da especulação mesmo, não tem muito o que só fazer. especulando. Depois de ouvir que seria derrotado enquanto Minha opinião espionava contra a a sua. conversa, o Shen decidiu evitar a profecia a todo custo, mas em vez de refletir sobre seus objetivos e escolher outro caminho na vida, como a vidente esperava que ele fizesse, Shen decidiu atacar todas as criaturas pretas e brancas, os pandas, e caçá-los até a extinção para impedir a ascensão ou o nascimento do povo, que era um guerreiro, né, que ia matar. Não, calma. Eu preciso parar só pra falar isso. O Po bebê é muito fofo. Vontade de pegar e fazer assim. Só isso mesmo. Ele, liderando sua gangue de lobos pra massacrar uma vila. Aqui, Kung Fu Panda se torna um filme Cara, quando eu era pesado pequeno, eu demais, fiquei assustado mas por com essa causa do cena. show de bolice do nosso querido dragão guerreiro, fica tudo leve e descontraído. E também porque é um desenho infantil, né? Eles têm que maneirar mesmo. Admito que eu fiquei um pouco assustado. O Shen volta pro seu palácio apenas para ver que sua família estava horrorizada e enojada com o que ele havia feito, e todo mundo estava esperando que ele tomasse outro caminho e não matasse os pandas para evitar ser derrotado. Mas ele tinha vontade do fogo, ele queria poder, ele queria ajudar na guerra, ele queria fazer armas, ele gostava disso. Ele estava interessado nos... Então, é esse meu argumento. Tipo, a vidente não fez a visão, não falou a visão pra ele. Mas ainda assim ele seria mal. Isso não muda. Ele já tinha esse ímpeto antes. Ele já se interessava pela pólvora, já se interessava por essas coisas de guerra, poder. Ele queria o trono. Lógico, acho que isso tem muito a ver com o pai dele. Eu não sei, cara. Aí a gente entra numa discussão se a pessoa já nasce mal, ou se a sociedade... A gente entra numa discussão muito difícil de se discutir, ironicamente. E prefiro só assistir o Hamlet. Fatores destrutivos da pólvora. E o pior disso tudo é que ele não se vê errado em nenhum momento. Ele justifica suas ações com o poder que conquista, semelhante à filosofia maquiavélica de os fins justificarem os meios. Só que será que isso é assim mesmo? Vamos ver mais pra frente se é realmente essa perspectiva que ele leva até o final. O pai de Lord Shen, furioso, considerou ele uma ameaça para o nome da família e o sentenciou ao exílio, junto com uma gangue de lobos, pelo massacre dos pandas. Acreditando que seus pais o odiavam e sentindo que fez isso em autodefesa para alcançar seus objetivos, o Shen jurou que voltaria e reivindicaria o que era seu por direito. E parando para pensar, o exílio foi uma punição mais tranquila que os pais puderam dar para ele. Eles não tiveram que ver o filho preso pela eternidade, nem tomaram decisão de pena de morte pro próprio filho. Eles foram até muito suaves quando escolheram o exílio, apesar disso ser considerado algo muito mais brutal na antiguidade do que hoje em dia. Às vezes as pessoas preferiam o suicídio forçado do que o exílio. Na moral, os caras preferiam se matar do que ir pra outro lugar? Tipo, não, tá. Mas enfim, né? Deve ser muito mais difícil pra um pai mandar o seu filho pra pena de morte do que qualquer outra coisa. E após o exílio de Shen, a sua família ficou muito triste, muito deprimida, e mais tarde eles morreram de tristeza, de desgosto, entregando o seu poder pro conselho de Kung Fu de Gongmen. E muito diferente do Tai Lung, o Shen encontra força no uso de suas armas e não só das artes marciais. É claro que ele luta muito. Isso que eu acho incrível no Lord Shen, tipo, era literalmente o futuro contra o passado. Eu vi essa analogia, né? Não sei se eu vi muito, mas eu acho que eu vi essa analogia do futuro contra o passado. A pólvora contra a tradição, tecnologia contra a tradição, no caso. É um diálogo interessante. Muito bem, mas ele também usa muita arma o tempo inteiro. O estilo de animação dele é o mais complexo entre todos os vilões. Isso também porque ele é o vilão mais profundo. Mas talvez eu ache isso porque ele tem a voz do Coringa na versão brasileira, e isso dá um peso muito, muito grande pra ele. Por que está tão sério?
E a diretora do segundo filme afirmou que era como estar trabalhando em cima de 6 personagens ao mesmo tempo, tanto porque ele é um pavão, tanto pelo seu estilo de luta que é diferente de tudo que tem nesse universo, e provavelmente um dos estilos mais bonitos de luta. E eu não tô nem falando que ele é o mais forte, nem nada do tipo, não é porque ele levaria uma sova dos primeiros mestres Kung Fu que apareceram no começo do filme. Ele só tem um estilo bonito mesmo. A questão que fica é, a motivação do Lord Shen é uma boa motivação? Ele quer dominar a China pra quê, exatamente? Não. Já que ele não tem mais a necessidade de aprovação dos pais porque eles já morreram, só resta se provar pra si mesmo. E eu não posso deixar de pensar que ele também se culpa por tudo que fez e talvez até tenha percebido que ele fez merda, principalmente quando os pais morreram de desgosto, quando a vidente fala isso pra ele. Só que agora é muito tarde pra voltar atrás, ele já tá nesse caminho, ele sabe que ele tá errado, mas ele pensa que não tem como voltar. Oprimir e subjugar o mundo inteiro fará você se sentir melhor. Já é um talvez um pouco. Isso fica mais claro já é um no diálogo começo com a vidente, onde ele afirma que os pais o odiavam, mas a vidente rebate dizendo que isso não era verdade, porque eles morreram de desgosto ao exilá-lo. Ele parece entender isso ao dizer o seguinte: os mortos pertencem ao passado. Eu preciso olhar para o futuro. É um vilão isso muito mostra complexo. que ele sabe que os pais não o odiavam. Caso contrário, poderiam fazer coisa pior com o próprio filho. O fato dele brincar com o pai na infância também corrobora para essa versão. O problema é que ele mesmo colocou na cabeça que já não tem mais volta. Afinal de contas, ele cometeu um genocídio em uma vila de pandas. Isso realmente não tem volta. É um crime imperdoável. E admitir em voz alta que ele tá errado é o mesmo que admitir que todas as decisões que ele tomou até agora estão erradas e que ele entendeu tudo errado até esse momento. E ele é orgulhoso demais pra admitir isso. Orgulhoso demais pra admitir que tudo o que ele fez foi em vão e que nada teve um significado real. Em resumo, que ele é um merda que tomou decisões merdas por um motivo merda que nem ele acredita mais. Falar que ele tá errado em voz alta é falar que ele é um lixo. E ele não quer isso. Ele quer literalmente o contrário. Ele quer se achar muito foda. Por isso que ele quer a China inteira. O Shen é uma daquelas pessoas que destruíram todos os seus laços com as outras pessoas e agora tentam justificar isso adquirindo todos os bens materiais que podem, sendo que no fundo ele só queria algo imaterial. Talvez o que ele quisesse esse tempo inteiro fosse a paz interior que quem tem é o Po. Ele inveja. Eu senti isso também, que durante o filme ele meio que tinha inveja do Po, né? Lógico, não no início, porque ele não conhecia o Po, mas teve uma parte no filme que eu achei bem icônica que ele pergunta pro Po, tipo, eu tirei tudo de você. Como você tá em paz? Como você conseguiu alcançar a paz? Eu tirei tudo, você não tem nada. Você deveria me odiar, por que você não me odeia? Eu senti muito mais ele falando isso pra si mesmo do que pro Po. De novo, eu não sei se eu tô pensando demais, mas eu acho que não, acho que foi isso mesmo. Tipo, ele tava falando pra si mesmo. Se não me engano, tem uma frase que ele fala, ele fala pro Po, o Po fala pra ele que feridas cicatrizam, aí fala, não, cicatrizes saram um dia, aí fala, não, feridas saram, cicatrizes não, algo do tipo. Achei bem legal, tipo, ele tá falando pra si mesmo, que aí tem cicatrizes demais pra sarar. Continua com isso. Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais. Essa cena mesmo. Eu deixei uma cicatriz incurável. A questão é isso. essa, Shen. Essa cena cicatrizes se curam. Não se curam. Feridas se curam. E esse é o momento mais importante do Shen pra mim no Acabei filme. de falar. Isso porque ele de forma indireta admite que tem muitas feridas e não consegue viver sem elas, como o Po faz, quando tá até mesmo disposto a perdoar e dar outra chance ao cara que matou sua família e o seu povo. Ele admite que as feridas nunca cicatrizaram, talvez ser visto como um Marte pela vidente e mais tarde ver o rosto de nojo dos seus pais por causa do massacre que ele cometeu. E tentando evitar seu destino, ele acabou por confirmá-lo, fazendo com que seus pais o expulsassem de sua terra natal. Aqui é onde a história dele fica muito semelhante à do Po e onde ele mais se identifica. Dá pra perceber até um pouco de inveja nas últimas falas dele, quando ele pergunta como o Po conseguiu paz. E isso não é uma pergunta como pro você Po, conseguiu ele tá paz? se referindo a ele mesmo, que perdeu os pais e a sua terra natal. Pô, Hamlet, desculpa falar o que você falou, eu não quero fazer o vídeo por você não, mas é que eu já disse isso. Tá repetindo. Todo mundo viu e eu já disse isso. Calma lá, né, Hamlet? Calma lá, pô.
natal, e essa foi uma ferida que nunca se fechou. Ele quer saber como o Po conseguiu paz, porque o Lord Shen fez questão de tirar tudo que é material dele, e mesmo assim o Po tem paz, e o Lord Shen tá na mesma história, na mesma narrativa, ele também não tem relações importantes com os pais dele, e mesmo assim ele não tem paz, ele tem inveja do Po. Por exemplo, nessa cena onde o Po encara o Shen e pergunta por respostas, e o Shen pergunta se ele acha que a verdade trará alívio e preencherá o vazio da sua alma. Então eis a sua resposta. Seus pais não amavam você. Então é isso. Outra cena de que ele tá falando mais de si mesmo do que com o Po. Seus pais não amavam você. Tipo, ele tá falando pra si mesmo que os pais dele não o amavam. Ele tá basicamente mentindo pra si mesmo. E pro Po, em consequência. Só que vai te aliviar. Aqui ele claramente não tá falando do Po, mas de si mesmo. E como ele sentiu que os pais de novo, não amavam, Hamlet. principalmente quando duvidaram do seu caminho e foram consultar uma vidente. Eu não quero fazer um vídeo por ti, mas eu já disse isso, cara. Tá repetindo. Eu sei, isso é absurdo de se falar. Tá repetindo, bem, pô. eu entendo. O modo como ele foi rejeitado depois de tentar evitar o que ele interpretou ser o destino dele, também o feriu muito. Ele achou que os pais queriam que ele não seguisse aquele caminho que a vidente disse, de se derrotar. Com isso eu concordo com você, Hamlet. E na visão dele, ele fez tudo que os pais queriam, mas se surpreendeu ao ser exilado pelos pais a quem tentou agradar. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora. E esses são os momentos finais do Lord Shen, que eu acho incríveis, onde o Po dá uma leve perdoada nele e parece até tentar entender a dor que ele sente por não ter tido paz. Tudo isso graças ao seu estado interior de paz plena, onde ele consegue olhar seus inimigos sem fazer julgamentos. E por orgulho, o Lord Shen escolhe atacar o Po e prefere morrer do que admitir que ele estava errado. O mais irônico é que ele é derrotado por sua própria arma e morre. No final, a profecia estava certa, ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco, mas esse guerreiro não era o Po, era ele mesmo. No final de Kung Fu Panda 4, nós temos essa fechadinha de olho que ele dá, cara. Essa fechadinha de olho, indicando que talvez no pós-vida o Shen tenha finalmente entendido que o caminho do orgulho, o caminho que ele tomou, não era um caminho tão certo a seguir e ele tem admitido pra si mesmo que ele estava errado. Alguns vão reclamar disso. Nossa, que cena horrível! Não. Que cena horrível do Kung Fu Panda 4. Tai Lung, Lord Shen e o Búfalo, que eu esqueci o nome. O é argumentado. O Tai Lung pode ter respeitado ele. Até o Lord Shen, que é o que a gente tá vendo agora, que é um psicopata por completo, eu até aceito que talvez, depois de ir pro mundo dos espíritos, aí foi perdoado. Mas e esse touro? Búfalo, né? E esse búfalo? Que passou simplesmente 10 mil anos nutrindo ódio pelo Oogway. 10 mil anos, ele não mudou de ideia em 10 mil anos. E agora em poucos anos, não sei quanto tempo se passou do 3 pro 2 pro 3 pro 4, eu não sei quanto tempo se passou, mas em poucos anos. Não, agora eu respeito, pô, e aceito voltar voluntariamente pro reino espiritual. Não tem sentido. Eu odiei essa cena. Reclamação. O problema foi isso ter acontecido fora de cena. Poderia ter mostrado em algum momento, né? Seria mais crível. Apesar disso, eu realmente quero acreditar que o Shen mudou. O Po mostra o filme inteiro sendo o Yin e o Shen o Yang. Lados opostos, um com orgulho e o outro com paz interior e equilíbrio. E isso consolida, na minha opinião, o Lord Shen. Como eu disse, o Lord Shen eu até aceito. Eu acho que tinha espaço pra isso acontecer com ele. Tinha um pouco de espaço sempre isso acontecer com ele. Mas com o Búfalo não, cara. 10 mil anos nutrindo ódio. Não seria em poucos anos que ele iria mudar de novo. Eu nem sei se foram anos, pode ser alguns meses. E também a regressão, agora eu vou falar mal do quarto filme, a regressão que o Paul teve do terceiro pro quarto, nossa, ele tinha literalmente se tornado um mestre espiritual e agora no quarto filme ele se torna um idiota funcional de novo. Vamos assistir Hamlet, por favor, acaba logo, tô sofrendo. Agora, a gente pode até fazer outros vídeos falando de outros vilões de Kung Fu Panda, porque, sério, todos os vilões são muito bons, inclusive a Camaleoa do filme do Kung Fu Panda 4. Só que esse vídeo vai ficando por aqui, então eu espero que você tenha gostado e comenta aí as suas impressões. Agora, deixa o like, deixa o comentário e tchau! Falou, Hamlet. Ótimo vídeo, inclusive esse bolo eu queria, tô com um pouco de fome agora, tô gravando isso quase 2 horas da tarde, eu não comi ainda, mas é isso, ótimo vídeo,
Discordo que a Kamala seja uma boa vilã. Não é. Eu pretendo fazer um react do seu próximo vídeo em que você vai defender isso. Vou falar com você no privado depois. Vou te mandar uma mensagem. Hamlet, discordo de você. Tai Lung, melhor vilão. Não é o Lord Shen. Mas Lord Shen também é um vilão muito bom. O Touro deu uma decaída. Eu acho que no 3 já deu uma decaída. E a Camaleão é funda do poço. Essa é a minha tier list. Tai Lung, Lord Shen, Búfalo, que eu sempre esqueço o nome, Camaleoa. Simples assim, Hamlet, você está errado. Errado. Mas do mais é isso. Eu sou Saiga. Te vejo na próxima.